amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite que o Senhor Jesus nos dá para estarmos aqui. Nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Daniel capítulo 9, versículos 3 e 4. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém, Jesus. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Meus amados, nós estamos falando sobre a vida de fé e de oração. Daniel, ele tinha uma disciplina de oração. A palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Ou seja, não era algo que ele fazia agora porque surgiu uma palavra dizendo que ele não poderia orar, não. Não era um revanchismo espiritual. Não era alguém que orava por um propósito pessoal, não. Como alguém que vai orar para impressionar alguém, não. A Bíblia diz que ele orava como sempre costumava fazer. Ou seja, ele tinha um costume, um bom costume, um hábito. Ele tinha uma disciplina na oração. Era alguém que estava sempre buscando o Senhor. E vem a pergunta para nós: nós temos tido esta disciplina para com Deus? De estar buscando o Senhor? De estar orando ao Senhor? Nós temos frequentemente buscado o Senhor em jejum e oração? Quantas vezes você tem participado de trabalhos de oração, de vigílias? Você tem buscado a Deus em sinceridade, em família? É preciso que a gente desenvolva este hábito. Às vezes vivemos um tempo hoje em que a internet não deixa, a televisão não deixa, outras coisas não deixam, mas o tempo com Deus é importante e é fundamental na nossa vida para que a gente prospere. Quando nós lemos o Salmo 86 e o versículo 1 diz: inclina o teu ouvido e ouve-me, Senhor, porque sou pobre e necessitado. De fato, a oração é a linguagem do pobre, do aflito, do necessitado. Às vezes aquele que vive uma vida mais tranquila não tem tempo para orar, porque a autossatisfação não tem necessidade de orar. A autossuficiência não deseja orar. Orar para quê? Aquele que tem autojustificação não necessita orar. Mas o aflito precisa. O ansioso precisa. O angustiado precisa. Aquele que tem necessidade precisa. Tem razão o salmista em dizer: como o cervo que brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele promove em nós um relacionamento. E a Bíblia diz: e não entristeçai o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então o avivamento passa por aquilo que a gente fala. Falar o que convém. Falar o que enriquece. Falar o que acrescenta. Falar o que enobrece. Falar o que alimenta. E é isto que Paulo diz aqui a Tito:
A palavra de Deus diz que Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos o presente mundo de maneira sóbria, justa e piamente. Avivamento passa por isto. Eu não vou à igreja para ser avivado. Eu vou para a igreja porque eu me encontrei com Jesus e eu agora sou um crente transformado e avivado e eu estou no culto agora para adorar o nome de Jesus. É verdade que alguém pode chegar aqui fraco e aqui ser fortalecido, mas a dinâmica não é esta. A dinâmica é que eu vivo a minha vida diante do Senhor, e quando eu venho para o culto, eu venho em santificação, eu venho em busca, eu venho em consagração. E quando eu aqui chego, que dobro o meu joelho, eu já vou dizendo: Senhor, receba o meu culto, receba a adoração que eu te presto, que eu te coloco diante de ti. Eu presto a ti um culto de louvor e adoração ao teu nome. E quando eu me levanto dali, eu já estou pronto para cantar o hino congregacional. Eu já estou com a harpa dizendo: Senhor, eu quero louvar. Senhor, eu não posso perder tempo. Senhor, eu estou na tua casa e eu quero te agradecer. Senhor, eu não era digno de estar aqui, mas é um privilégio poder estar aqui e eu quero louvar a ti, Senhor. Aleluia. E nós vivemos assim para quê? Diz o texto: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu devo viver esta vida porque eu estou aguardando alguém. Eu não quero ter uma vida espiritual somente na congregação, porque Jesus, Ele não vem somente na hora da congregação, Ele pode vir a qualquer momento. Ter uma vida equilibrada espiritualmente, de fé, de oração, é andar aguardando Jesus a qualquer hora. A qualquer momento, uma trombeta vai soar. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. E quando isto acontecer, onde eu estiver, onde você estiver, precisa ouvir. Precisa ouvir. Só vai subir quem ouvir. Diga para o seu irmão que está do seu lado: só vai subir quem ouvir a trombeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vivemos aqui, mas com o ouvido atento à voz do Senhor. Nós vivemos aqui, mas estamos como que atentos. A trombeta vai tocar hoje, Jesus. O som da trombeta vai soar hoje. Já tem pessoas que não desejam mais a volta de Jesus. E o fato é que não é só Jesus voltar, mas é você partir. Porque para aquele que parte, é como se Jesus tivesse vindo. Porque ele agora está reservado para saber se vai para o céu ou se vai para o inferno. Daniel estava na Babilônia. Ele estava lá. Não estavam os seus pais, não estavam os seus irmãos, não estavam os sacerdotes, não estavam as pessoas conhecidas do seu tempo. Ele estava lá no cativeiro, dentro do palácio do rei, cercado por pessoas de várias outras nacionalidades, de vários outros costumes, mas ele disse: eu vou propor no meu coração. Não quero me contaminar com o manjar do rei. Muda o meu nome para príncipe de Baal, mas o meu nome é servo do Senhor. Deus é meu juiz. As pessoas que estão em meu redor não vão me fazer participar do manjar do rei.
Se eu não tiver condições de influenciá-los para que ele venha comer o que eu como, falar como eu falo, andar como eu ando, viver como eu vivo, servir a Deus, o Deus que eu sirvo, eu não vou participar com eles. Isto é avivamento. Avivamento não é pular, gritar, não. Avivamento é ter coragem para dizer não a Satanás. Avivamento é mudança de coração. Se nós fizermos o nosso dever de casa, quem foi na escola na época de criança, a professora passava um cadernozinho e dizia: aqui é o dever de casa. É assim ou não? Porque aqui nós estamos fazendo o dever de classe. É ou não? É o dever de classe. Mas tem o dever de casa. Tem gente que só quer fazer o dever de classe. O dever dele é só ir para a congregação, dar uma satisfação pública da sua fé. É o dever de classe. Passa um ditado, diga comigo, aí ele repete, é o ditado, escreva. Faça isso, faça aquilo, venha no quadro escrever aqui, é o trabalho de classe. Mas só que o Espírito Santo diz: agora você tem uma tarefa de casa. E muitas vezes a gente leva nosso caderninho com a tarefa de casa e não faz. E quando chega no culto outra vez, na atividade de classe, aí vem a consciência dizendo: meu Deus, eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter agido, não agi. Eu poderia ter procedido assim, não procedi. E vem à nossa mente toda a nossa fraqueza. Porque nós não fizemos o dever de casa. Aqui foi bom. Aqui a gente deu glória, deu aleluia. Até falou em língua, até chorou. Mas ele olha para nós e diz assim: eu quero isso aí em casa. Eu quero isso aí na rua. Eu quero isso aí na escola. Eu quero isso aí no trabalho. É a tarefa de casa. Aleluia. O que Deus deseja da gente, irmãos, escute. O que Deus deseja da gente é que não haja em nós mundanismo. É que o mundo não venha para nós. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O que Deus deseja da gente é que não haja em nós hipocrisia. Nós precisamos ter um coração sincero com Deus. O que Deus deseja da gente é que a gente não seja fingido. Seja sincero com Deus. Se é para entrar dizendo que é Jacó, entre logo dizendo: Senhor, sou Jacó. Se for preciso, toca na minha coxa, faz alguma coisa comigo, mas eu preciso, eu não vou largar o Senhor não. Para quem iremos nós, se somente Tu tens a palavra de vida eterna? Para quem eu vou? O problema na nossa vida é se distanciar de Deus. Quando a gente se distancia de Deus, é um fracasso. O problema da pessoa humana é se distanciar de Deus. Quando a gente se distancia de Deus, o prejuízo chega. Porque quem se afasta do Senhor enfraquece, perde a proteção de Deus. Perde o cuidado de Deus sobre a sua vida. Se torna vulnerável. Você sabe o que é uma pessoa sair na rua sem a guarda de Deus sobre a sua vida? Meu Deus!
Eu não sei, tem pessoas que compram um carro zero e saem com ele da loja sem seguro. E acha que está correndo perigo. O perigo está correndo quem sai na rua e não tem convicção do que é diante de Deus. Esse corre perigo. Porque o ladrão vem e rouba o carro, mas se vier o inimigo e roubar a tua alma, nós precisamos perceber que há uma doença sobre o mundo, uma mazela sobre o mundo, que é ignorada pela ciência, pela psicologia, pela medicina, não é reconhecida. E essa doença se chama pecado. Às vezes a pessoa entra em pecado, aí vai para o médico, vai para o psicólogo, vai para o psicanalista, aí começa a aparecer isso, aparecer aquilo outro, e vem ansiedade, medo, depressão, angústia, isso, aquilo, outro. Eu não estou dizendo que todos esses sintomas são fruto de pecado, mas alguns desses sintomas são fruto de pecado. Porque é uma mente que não tem paz com Deus. É alguém que não tem liberdade com Deus. É alguém que está vivendo um momento de distância de Deus, de fraqueza diante de Deus, e começa como que coisas sobre a sua vida, fraqueza sobre a sua vida, e daí vem angústia. A palavra de Deus diz: enquanto eu me calei, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, eu deixei de sorrir, eu perdi a alegria. E Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E não retires de mim o teu espírito. É preciso, irmãos, a gente compreender que a única solução para este mundo que está enfermo no pecado é a salvação que há em Cristo Jesus. O mundanismo tem atingido de maneira terrível as pessoas, terrível. Mundanismo vem do latim mundo, que tem um certo sentido no grego, o cosmos. E a palavra cosmos, num sentido amplo, quer dizer ordem, beleza, mundo, terra habitada. E o cosmos, ele é dirigido por leis uniformes, leis concretas, por isso que é cosmos. Leis que são inflexíveis, por isso que é cosmos. Porque cosmos soa um sistema equilibrado, perfeito, por isso que é cosmos. O espaço sideral é chamado de cosmos, por quê? Porque tudo está no seu lugar. O sol está no seu lugar. A terra está no seu lugar, a lua está no seu lugar, a terra gira em 24 horas em torno de si mesma e dá dias e noites. A terra, ao mesmo tempo que gira em torno de si mesma, no movimento de rotação, em 365 dias, ela se afasta do sol e vai como num elipse, girando em torno de si mesma. Em 365 dias e 6 horas, ela dá uma volta ao redor do sol e é o ano. E ali, de acordo com a distância que estiver do sol, é que vai dizer as estações do ano, se vai ser mais frio, mais quente. E isso obedece a um sistema perfeito. Não só dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde está o sistema solar, mas todas as demais.
Há um sistema perfeito. Por isso que é chamado de cosmos. E daí sai a palavra sistema, que é o oposto, é o caos. Quando alguém diz assim, isso aqui está um caos, ou seja, está uma bagunça, está tudo fora do lugar, e não obedece a lei nenhuma, a ordem nenhuma, é um caos. O contrário de cosmos é caos. Quando a palavra mundo na Bíblia aparece, geralmente, ela se aplica a um sistema organizado e rebelado, mas contra Deus. João capítulo 15, abra a sua Bíblia. Versículos 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Aqui está. O mundo, ele nos odeia, ele nos aborrece. Por quê? Porque o sistema que está no mundo não funciona em nós. Qual é o sistema que age no mundo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O mundo nos aborrece e não nos aceita por conta disso. Porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é que o Espírito do mundo pede a gente? O Espírito do mundo pede que a gente se envolva em violência, em droga, em vícios, em bebedeira, em prostituição. O que é que o Espírito do mundo apresenta nos meios de comunicação? É dizendo lá, seja santo? Não. É colocando um grupo dentro de uma casa fechada e tome bebida para que se afrouxe todas as defesas morais da pessoa, todos os limites morais sejam quebrados, se é que existem. Para que através do afrouxamento dos limites morais, as pessoas que estão trancafiadas ali possam para o mundo todo ver e perceber. E quanto mais coisas, quanto mais carnalidade, mais interessante fica. Porque isso é que vai dar o ibope. É o espírito do mundo. Mas nós não recebemos do Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Antes a gente andava assim, em bebedice, em vida dissoluta, fazendo coisas erradas, porque andávamos outrora segundo o curso deste mundo, mas agora não. Agora não. Diz ainda, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Enquanto nós estamos aqui andando conforme o Espírito de Deus, o Espírito que antes operava sobre nós, está agora operando nos filhos da desobediência lá fora. Está atuando. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas lá fora bebendo, se drogando, se prostituindo. Dias atrás morreu um cantor ainda muito novo, com 40 e poucos anos.
drogas. E estas coisas começam a afetar a família das pessoas. Existem filhos de crentes se envolvendo com isto. Por quê? Porque deixou de receber a ação do Espírito de Deus para andar segundo o curso deste mundo. São vítimas. Porque se afastaram do Senhor, se afastaram da sua proteção, se afastaram do seu cuidado. O pecado vem e bate a porta, e a pessoa diz assim: pode entrar. Sabe que está errado, mas diz: entre. Sabe que está errado, mas diz: eu aceito. Os limites, o padrão de vida espiritual diante de Deus é quebrado. Tiago capítulo 4, versículo 4, nos diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa palavra mundo aqui é um sistema organizado e rebelado contra Deus. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15 e 18, diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou como isso hoje, na vida de alguns, soa retrógrado. Eu sou um crente light. Eu não preciso ser assim também não. E se afasta de Deus, e perde a guarda do Senhor. Esse sistema, este mundo injusto, se torna alienado de Deus, porque rejeita as leis e as diretrizes do Senhor para a sua vida. Começa a viver conforme as suas próprias leis criadas ou imaginadas ou absorvidas pelo sistema do mundo que está aí fora. No Evangelho de João, esse sistema, ele é visto no capítulo 8, e o versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Será que isto hoje, as pessoas que estão lá fora querem ouvir? Será que alguns crentes hoje ainda querem ouvir isto? Muitos já não querem mais ouvir isto. Marcos capítulo 4, versículo 19 diz que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Paulo dizendo acerca de Demas, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz que ele, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas amou o presente século, aquilo que está aí. Que Deus que nada. Ser crente para sofrer? Quero não. Eu sou crente para viver feliz. Sim. Eu sou crente para viver bem. Sim. Eu sou crente para me dar bem. Sim. Será que é somente isto?
Aí a palavra de Deus diz na carta aos Romanos: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Deus tem bênção para dar ao crente? Sim, tem bênção. Mas não se engane. Eu li certa feita num livro acerca de um homem que vivia num daqueles países de perseguição. Nós aqui de fato não sabemos o que é sofrer por amor a Jesus. No Brasil não. Aqui ninguém sabe o que é isso. Às vezes uma irmã sofre com o marido, porque ela quer ser crente e o marido persegue, não deixa ir para o culto. Mas aqui, nós não temos a experiência do que é ser crente pagando o preço. A gente não sabe o que é isso. Ninguém sabe aqui. Talvez por isso muitos não valorizam a sua fé. Nós não podemos compreender porque não experimentamos isto. Nós estamos vivendo uma paz. Nós estamos vivendo uma aparente tranquilidade que eu julgo mais perigosa do que uma perseguição. Porque aquele que está sob perseguição está atento, vigilante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aquele que está em paz está relaxado. Uma pessoa que está sob perseguição, a adrenalina é alta no sangue. A pessoa está ativa para qualquer reação, diante de qualquer ação. Isso é a lei da natureza. Diante de um perigo, aquele que está em perigo, ele aumenta a sua capacidade de atenção. O sangue, o coração bate mais forte, preparando o seu corpo para correr, para pular, para agir, para se defender em qualquer circunstância. Espiritualmente, parece que nós estamos relaxados, não há adrenalina em nós. Não há em nós o desejo de entrar numa caverna, correndo risco para ser crente e cantar um hino baixinho. Hoje, as pessoas querem um microfone, a caixa maior que tiver para dar grito. A igreja perseguida, ela grita baixinho, somente para Jesus ouvir. E aquele homem, lá num daqueles países, eu me esqueço o seu nome, o país agora, que eu li faz tempo. Ele tinha algumas folhas dos evangelhos, e algumas folhas das cartas de Paulo, algumas folhas. E ele com aquilo, ele pregava o evangelho. E ele ensinava aqueles irmãos ali mais perto dele. E quando chegou o irmão André com uma Bíblia inteira para dar para ele, ele pegou aquela Bíblia chorando, e dizendo para ele: me conte das suas experiências, o quanto você já sofreu por causa de Jesus, me conte, porque olhe, eu já sofri tanto por causa de Jesus, mas me conte das suas experiências. Que experiência você tem de ter pago o preço por amor a Jesus? Nós não sabemos o que é isto. Nós não vivemos esta realidade. Naquela parábola do semeador, quando a semente cai entre os espinhos, e o texto diz: seduzido pelos cuidados deste mundo. Aquela palavra ali no original quer dizer as preocupações deste século. Tem pessoas que estão amando mais aqui, dizendo: Jesus, não venha não, que está bom demais. Está bom assim. Para que céu?
O mundanismo está se aplicando hoje na vida de algumas pessoas, porque está saboreando as coisas daqui, está se lambendo pelas coisas daqui, está babando pelas coisas daqui. As coisas daqui estão se transformando em coisas agradáveis. Aquilo que é material, natural, está muito bom para mim, e eu quero ficar aqui. Eu não quero, mas a gente tem, não posso orar não, porque eu tenho uma casa e vou para aquela casa, eu vou para a piscina, eu vou passear, que escola dominical? Não. Jesus me abençoou, irmão. Eu tenho que desfrutar da bênção que Deus me deu. Que escola dominical, coisa nenhuma. Eu trabalho a semana toda. Eu tenho que aproveitar, irmão. A oração é a linguagem dos pobres, é a linguagem dos necessitados. Quando não tinha um carro novo para amanhecer o dia, encerando, domingo, vinha a pé para a igreja, numa bicicleta, suando. Agora tem um carro novo, tem que passar água, dar um polimento. Agora eu tenho uma casa de praia. Agora eu tenho uma piscina. Não tenho tempo. O Senhor chama para a ceia. Não, comprei um campo. Vou cuidar do meu campo, uma junta de bois. Vou cuidar da minha junta de bois, vou cuidar do meu cercado. Que culto coisa, não, diga a ele que me dê por excusado, diga, olhe, por favor, diga a ele que eu não tenho tempo para ir agora. Aí Jesus olha e diz, olha, vá no valado, no beco, na favela, na esquina, na beira da calçada e pegue manco, cego, ressecado, traga para cá. Se nós somos abençoados, não podemos permitir que a bênção que Deus nos deu atrapalhe a nossa vida espiritual. Porque então não é bênção, é maldição. Se a bênção que Deus lhe deu está atrapalhando a sua fé, é uma maldição na sua vida. Se o meu paletó é tão novo que eu não posso mais me ajoelhar na hora de chegar no culto, eu preciso andar de volta com um paletó velho. Se eu tenho um sapato que não posso mais me ajoelhar, que senão vai arranhar o biquinho dele, eu tenho que vir com a sandália havaiana no pé, para que eu não possa arranhar aquele sapato. Se você não pode dobrar o joelho porque vai rasgar a meia, então eu vou orar para Jesus arrancar isso da tua vida, porque isso está atrapalhando a tua vida, a tua fé, a tua caminhada. Joga isso fora, se isso atrapalha você. Vida de fé e de oração. Sistema organizado e rebelado contra Deus. Satanás é o príncipe deste mundo. É o príncipe. E ele é quem determina os valores, novos valores, maus valores, através de novos pensamentos, novas ideias, novas filosofias, novos comportamentos, que vão sedimentando a nossa vida. As novas gerações são altamente influenciadas por esse novo sistema. A sensualidade campeia. O sistema deste mundo, para ganhar espaço, ele usa o quê? A cultura. Ele usa o quê? Os meios de comunicação.
Ele usa o próprio governo para financiar isto. Nós estamos hoje com uma guerra no Congresso, porque um deputado que é pastor foi escolhido para ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. E essa Comissão de Direitos Humanos trata sobre muitos temas. Mas tem um grupo que é chamado de minoria, que faz barulho, não quer o pastor lá. Não quer. E os meios de comunicação dão força. Outro dia tinha um programa de televisão aí com padre, com pastor, com rabino, com cantor, com fulano, com beltrano, juntou uma salada de religião. E todo mundo está bem aqui. Nós estamos numa nice. O mundo é para ser assim. Não é legal assim? Tudo misturado e tudo junto. Tudo junto e tudo misturado. Quem é o Deus que você serve? É o Deus de Daniel? Daniel disse: eu posso ficar junto, misturado não. Eu fico junto, misturado não. Eu fico aqui junto. Agora, eu não vou comer o que você come. Não vou andar do jeito que você anda. Não vou fazer o que você faz. Não vou adorar o Deus que você adora. Não, eu fico junto. Agora, misturado não. Misturado não. Esse negócio de tudo junto e tudo misturado não. É tudo junto. Agora, misturado não, senhor. Não. 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 Jovem, adolescente, tenha cuidado. Existe um sistema rebelado contra Deus, tentando impor para a gente o que eles querem. Em nome de uma falsa paz e comunhão, quer que a gente engula do jeito que quer. Não. Não, a palavra de Deus é a verdade. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não vai ser psicólogo, cientista, médico que vai dizer que pecado deixou de ser pecado. Pecado continua sendo pecado. Enquanto Deus for Deus, pecado continua sendo pecado. Eu já vou encerrar, mas por favor, 1 de João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Escute bem isto. Eu vou encerrar com isto. A gente não pode compreender o Novo Testamento sem conceber a ideia de que o mundo está no maligno. Satanás, com o seu poder, controla este mundo, ele controla. Lucas 13, 16 diz: e não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é a filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. Satanás controla o mundo. Controla. Segundo aos Coríntios 4:4 diz: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Gálatas 1:4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus e Pai. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz:
pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. A Bíblia, ela não ensina que Deus controla diretamente este mundo ímpio, cheio de pecado, cheio de maldade, de crueldade. Não. A Bíblia não diz que Deus dirige diretamente. É verdade que Deus, Ele nem deseja e nem causa tragédia e morte na vida de ninguém. Porque isso não procede da vontade perfeita de Deus. Certa feita, Jesus olhou para Jerusalém e chorou sobre ela. Mateus capítulo 23, versículo 37. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Muitas vezes a vontade de Deus é uma, mas o espírito que opera no povo é outro. A Bíblia diz que o mundo hoje não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra o seu governo de Deus. Por isto Jesus veio para morrer. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Porque o mundo está rebelado contra Deus. O espírito que opera no mundo não é o espírito de Deus. Por isso que a gente não pode dizer que Deus está no controle de tudo nesse sentido. Porque tem coisas que Deus entregou. A Bíblia diz que Deus entregou as paixões infames. Deus entregou. Para se infamarem entre si. É o que diz a Bíblia. Deus os entregou. Em outro sentido, Deus tem o controle no mundo ímpio. Em outro sentido. Porque Deus é soberano. E quando Ele quer agir, Ele age. Quando Ele quer atuar, Ele atua. Muitas vezes tem um filho de crente que está andando segundo o curso deste, mas tem uma mãe orando. E a Bíblia diz no livro de Jó que Deus livra até aquele que não é inocente por causa da pureza das tuas mãos. Então o curso do mundo é morte. Mas como tem aqui alguém orando pelo filho, Deus dá livramento àquele que está andando segundo o curso do mundo. Porque quando Satanás vê aquele filho desviado lá no mundo, querendo agir de todo jeito, e Satanás diz assim: eu vou tragar agora. Aí chega a oração do pai, da mãe, da igreja lá em cima, e Deus diz: não, isso aqui não. Não, aqui não. Mas é meu. Era. Mas tem uma lei especial aqui. Tem alguém que está intercedendo por este aqui. Mas isso é um bandido miserável. É, eu sei que é. Mas tem alguém que está orando ali, olha. Tem oração. A oração subiu. E eu vim aqui para guardar, para defender, para livrar. Então, em certo sentido, Deus tem controle nesse aspecto. Porque quando Ele quer interferir na história, Ele interfere.
Quando ele quer agir, ele age. Quando ele é incomodado a agir, ele vai e age. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo pegou aquele menino e jogava uma hora no fogo, uma hora na água. Foi assim ou não? Era o quê? O espírito que andava no curso do mundo, operando na vida daquela pessoa. Aí chegou aquele homem e disse: mestre, faz alguma coisa pelo meu filho, se tu podes. Aí Jesus olha para ele e diz: eu posso? Se tu podes crer. Aí pela ação soberana do Senhor, ele interfere no mundo espiritual e livra aquela pessoa. Então ele é soberano nesse aspecto. Mas isto tudo é temporário. Porque os reinos deste mundo, Satanás e seus anjos serão dominados. Então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Diz assim: morte, inferno, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Onde está? O que nós precisamos compreender, irmãos, é que o Senhor, Ele reinará para todo sempre. E Ele quer que a gente, você, reine com Ele. Você não pode se submeter ao sistema do mundo. Você não pode. Você foi chamado segundo outro sistema. Outro sistema. O sistema que faz você escapar. O sistema que faz você viver nova vida. O sistema que faz você ter uma nova esperança. Uma nova alegria. O sistema que transforma a sua vida. Transforma o seu coração, transforma a sua família, e um dia vai lhe colocar no gozo eterno com o Senhor. Que Deus os abençoe. Nós vamos parar por aqui, porque a hora não dá mais. Mas que Deus nos ajude. Sexta-feira a gente continua. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E que possamos guardar esta palavra no coração. Diga para o seu irmão que está do seu lado: este foi o dever de classe. Leve o dever de casa para fazer.